poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Que o nosso dia, nossa noite, o nosso dia já passou, mas desejamos que tenha sido um dia de bênção, de paz, de saúde, e que desejamos que esse momento seja um momento rico de adoração e louvor ao nosso Deus. Enquanto nós estamos aqui conversando, as pessoas, compartilhando essa live, possam adorar o Senhor conosco, não é verdade? Junta a família, chega junto, vamos fazer tudo juntos, apesar de estarmos cada um em sua casa e nós estamos aqui, mas nós desejamos ardentemente que os irmãos em suas casas estejam adorando o Senhor conosco, lendo a palavra conosco, orando conosco. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, né, de cultuar ao nosso Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Amém? Pai amado que estás nos céus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pelo dia que tu nos concedeste, Pai. Te agradecemos, Pai, pela providência, pelo cuidado, Senhor, pela proteção. Te agradecemos pelo alimento que não faltou, Senhor, na nossa mesa. Te agradecemos porque sentimos a Tua presença conosco, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te cantar louvores, para falar contigo, para ouvir o Teu recado, Senhor. Te pedimos que abençoes cada lar, Senhor, conectado conosco, que Tu possas estar guardando, estar protegendo e que juntos, Senhor, possamos estar conectados contigo, Pai. Que este culto, Deus, realmente seja recebido por Ti, Pai, como cheiro suave, como está escrito na Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e faz somente a Tua vontade em nossas vidas. Que nós sejamos Teus instrumentos, Senhor, de louvor e de adoração. Que possamos transbordar, Senhor, o Teu amor a todos aqueles que nos cercam, Pai. Porque assim fez o Teu Filho e queremos fazer o mesmo. Perdoa mais uma vez, Senhor, os nossos pecados e vem estar conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas 29. Nós vamos ler os versos do 10 ao 13. Vamos dar um tempinho para os irmãos acessarem, abrirem conosco para fazermos a leitura juntos, certo? 1 Crônicas 29, versos do 10 ao 13. Esse capítulo fala da construção do templo, né, por Davi. E ele fala das várias coisas de como ia ser construído o templo e de que materiais iriam ser usados no templo. E quando ele solicitou a ajuda das pessoas para fazer o templo, que deveria ser de forma espontânea, ele se alegrou muito porque muitos, né, disseram sim e foram ajudar, foram abençoar. E no versículo 10 ele começa assim: por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça de todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus, porque Davi glorificou o nome do nosso Deus. Então que nós possamos fazer o mesmo agora, através de louvores. Vamos cantar um hino que tem como título Venha ao teu reino. Quando fazemos a oração, já ouvimos isso, não é verdade? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. E é isso que nós desejamos, porque a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável.
Espírito Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que a vontade do Senhor possa ser soberana na nossa vida. Amém. Muitas vezes nós não compreendemos, ou aos nossos olhos humanos, que haverá uma saída, sim, que há uma esperança, sim. E é por isso que a fé é um exercício, devemos exercitar a nossa fé todos os dias. Devemos, nesse momento de pandemia, nós devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E a nossa esperança deve ser renovada todos os dias no nosso Deus. Mais juntos do Senhor, mais intimidade com o Senhor, mais leitura da palavra, isso nos fortalece e nos faz sentir que o Senhor está sempre conosco.
É esse o nosso conselho, é esse o nosso pedido. Se houver desespero, se houver tristeza, angústia por tantas coisas, tantas mortes que estão acontecendo, não desespere, porque nós sabemos o poder do nosso Deus e sabemos que Ele tem sim o controle de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos cantar mais um? Rocha eterna. Ele é a nossa rocha eterna. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. És meu Senhor, eu descanso em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. Socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Hoje em ti firmado, não me abalarei, seguro estou. Se o dia mal chegar, oh meu Senhor, eu descanso em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. Refúgio
sentir a presença do nosso Deus conosco. E cantando esses cânticos, nós só firmamos mais e mais a nossa fé. Porque o nosso Deus é a nossa rocha, a nossa salvação. E é nele que nós devemos estar focados. Amém? Nós vamos agora fazer um momento de oração. Irmão Júnior vai fazer esse momento, né? Pedindo, intercedendo pela nossa igreja, pelas famílias que estão nos assistindo, né? Continuamos orando, né? Pelas famílias enlutadas, continuamos orando pela situação geral do nosso país, né? Em termos de econômicos, em termos de tudo, enfim, né? Porque mais do que nunca nós precisamos estar clamando ao nosso Deus, estar de joelhos, estar clamando ao nosso Deus, misericórdia para o nosso mundo. Querido Deus e eterno Pai, nós glorificamos, Deus, teu nome. Toda honra, Senhor Deus, e toda glória seja dada a ti. Tu és Criador, tu és, Senhor Deus, o grande Deus, eu sou. Aleluia. Tu és o grande El Shaddai, tu és o Adonai. Tu és, Senhor Deus, aquele que se assenta no trono do universo, Senhor Deus, e tem um controle. E nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus, humildemente, como pó, Senhor Deus, da terra, para que na Tua infinita misericórdia, Deus, o Senhor incline os Teus ouvidos, Deus, e que o Senhor incline o Teu olhar para cada um de nós. Nós não somos merecedores, mas, Senhor Deus, és amor e misericórdia e graça. Então, meu Deus, nós nos chegamos a Ti, Senhor Deus, confiantes, porque, Senhor Deus, todos os dias vemos as Tuas grandezas, Senhor Deus. Todos os dias, Senhor Deus, vemos o Teu cuidado, vemos, Senhor Deus, as Tuas providências, vemos, Senhor Deus, milagres acontecendo, Deus, em nossas vidas. E nós, Senhor Deus, não podemos retribuir, não podemos, Senhor Deus, devolver tudo aquilo que o Senhor faz por nós. O que nós podemos fazer, Senhor Deus, é Te adorar. O que nós podemos fazer, Senhor Deus, é entregar as nossas vidas. O que nós podemos fazer, Senhor Deus, é erguer a nossa voz em adoração a Ti. Então, Senhor Deus, confiantes, Senhor Deus, nas Tuas promessas, confiantes que Tu és o Deus do passado, és o Deus do presente e sempre serás Deus. Tu és o Deus que operou milagres no passado, opera milagres no presente, Deus, e sempre operará milagres. Confiando, Senhor Deus, em tudo que Tu és, nós, Senhor Deus, estamos aqui, diante de Ti, para Te clamar, Senhor Deus, para, Senhor Deus, nesse momento, erguer nossa voz, Senhor Deus, em clamor a Ti, por toda essa situação, Senhor Deus, que o nosso país tem passado, que o mundo tem passado, que o nosso estado, Senhor Deus, a nossa cidade tem passado. Nós, Senhor Deus, não temos poder para intervir. Nós, Senhor Deus, não temos os meios, Senhor Deus, para reverter essa situação. Mas Tu és o Deus que nas Tuas mãos, Senhor Deus, está todo o poder. E nada, Deus, é impossível para Ti. Então, Senhor Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua providência sobre toda essa situação de pandemia, Deus, para que haja, Deus, segundo a Tua vontade, a cura, para que haja, Deus, um medicamento, Deus, que possa estar combatendo, Deus, definitivamente essa pandemia. E quando isso acontecer, Senhor Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Mas enquanto esse dia não chega, Deus, nós queremos entregar aqueles que estão passando, Deus, por essa situação de dificuldade, Deus, física, de saúde, por causa, Senhor Deus, desse vírus. Nós, Senhor Deus, humanos, não podemos fazer nada, mas Tu podes dar a cura, a restauração, dar a paz necessária, Deus, para aqueles que estão acometidos, Senhor Deus, dessa doença, para que, Senhor Deus, eles enfrentem essa doença com determinação, crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai chegar, Deus, com cura e com restauração. Nos protege, Deus, para que possamos
através, Senhor Deus, da tua proteção e também fazendo a nossa parte, estar livre, Senhor Deus, desse vírus. E nós te pedimos, Senhor Deus, que chegue também com a tua providência, diante de toda essa situação, Senhor Deus, econômica, diante de toda essa situação, Senhor Deus, de crise política, Deus, crise sanitária e até mesmo, Senhor Deus, crise espiritual diante disso. Nós pedimos, Senhor Deus, que chegue com o teu poder, que chegue, Deus, com o teu Espírito Santo na vida de todos, para que, Senhor Deus, o coração do teu povo esteja totalmente voltado, Deus, para ti nesse momento, e para que o teu povo, Senhor Deus, seja uma testemunha na vida daqueles que ainda não creem em ti, para que eles possam, Deus, entender que nós servimos a um Deus que tudo pode, mas que é soberano em nossas vidas. Chega, Deus, com consolo, chega, Deus, com paz, chega, Deus, com tranquilidade na vida de todos, e que possamos, Senhor Deus, não olhando para os ventos ao nosso redor, não olhando para as grandes ondas que se levantam, mas olhando, Senhor Deus, para ti. Nós te agradecemos, Deus, porque não merecemos, permite louvar o teu nome, adorar o teu nome. Eu te peço a bênção, Deus, sobre todos que estão nos assistindo, todos que nos acompanham, Deus, nessa transmissão. Abençoe a vida, Deus, de cada um, abençoe o lar, Senhor Deus, de cada um, que o Senhor Deus abençoe os sonhos e dê força, Deus, sabedoria e perseverança nas batalhas da vida. Fique conosco, Deus, nos momentos ainda que vamos estar aqui te adorando, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos descansar no Senhor. O próximo cântico é Descansarei. Que os irmãos possam cantar conosco, sentindo realmente. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem, isso firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei.
tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, eu sei que és Deus. Obrigada, Pai, porque nós sentimos a tua presença conosco, Senhor. Que tu possas continuar, Senhor, nos fortalecendo, aumentando mais e mais a nossa fé, Senhor. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Mais um cântico para encerrarmos esse momento, e logo após nosso pastor vem para nos trazer a palavra. Antes de nós cantarmos, eu gostaria de dizer que nós estamos sentindo falta de Lucas e de Natan, viu, Lucas, Natan? Sentimos falta, estamos orando por vocês. Logo, logo vocês vão estar aqui de novamente conosco. Amém. Próximo. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz, vida eterna voltará e reinas. Reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. O sopro teu, meu respirar, qual a vida me formar, reinas.
pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, os pés nas águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo prostra sem temor, declaram anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus, reinas. Sobre todos reinas. Jesus, eternamente reina. Jesus, eternamente reina. Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus, reinas. Eras tu, antes do sol, de toda vida, o autor tu és, reinas. Aleluia. Muito linda essa letra. Fala muito aos nossos corações, porque apesar de todas as coisas, o Senhor é que deve reinar em nossos corações. Amém? Gostaria de chamar o pastor para que nós estivéssemos orando. E ele agora vai trazer o recado do Senhor para nós. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Quer dizer, você faz oração pelo pastor? Amém. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que vivemos até aqui, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder te exaltar através da música, Senhor, através dos louvores. Te agradecemos, ó Deus, por ter nos chamado, ter nos convocado, ó Deus, a esta tão nobre missão, ó Deus. Nós te entregamos, Senhor, toda a nossa adoração, Senhor, os nossos mais sinceros elogios, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor é por nós, por tudo que o Senhor faz por nós, por estarmos aqui juntos, unidos, Senhor, com um só propósito de adorar o teu santo nome, ó Deus. E nós te entregamos agora, Senhor, neste momento, nós... Meus irmãos, nós tivemos um pequeno probleminha no dispositivo, mas nós já
recompomos aqui, né, a nossa transmissão, já voltamos. Foi só um pequeno lapso, né, só o tempo do delay que vocês ainda estavam aí acompanhando, para a gente poder voltar aqui com a nossa mensagem de hoje da parte do nosso Deus. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, desejar a todos saúde, né, paz e regozijo sempre naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Hoje eu quero continuar a nossa série de mensagens sobre fidelidade, uma palavra tão própria do cristão, uma palavra que deve ser colocada no pescoço como um pingente que nós usamos para sempre trazer à memória a relação de fidelidade que nós constituímos com o nosso Deus. Então eu quero, sobre esse tema, continuar conversando com vocês, e para tanto eu convido a amada igreja que nos assiste, nos acompanha, a abrir a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4, é a conclusão do escrito apostólico à igreja de Tessalônica. Paulo, ele vai tratar nesta carta acerca de dois temas principais. O primeiro é sobre a volta, ou melhor, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, o dia do nosso Salvador e Senhor, quando ele virá para consumar todas as coisas. Mas também Paulo, ele trata acerca de um segundo assunto importante nesta carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, que é o comportamento dos irmãos, o comportamento da igreja, como a igreja deveria se comportar até o dia de Cristo, como cada membro da igreja de Tessalônica, como o corpo de Cristo daquela igreja do primeiro século deveria viver, né? Deveria se relacionar entre eles e entre a sociedade daquela cidade que foi alcançada pela graça de Deus através da ministração do apóstolo Paulo, né? Que também teve a contribuição de Timóteo e também de Silas, né? Equipe pastoral que auxiliava o pastor principal Paulo de Tarso. Então nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 4, e a palavra do Senhor diz assim aos nossos corações: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pai, humildemente eu te peço, em nome de Jesus, graça, condições, ó Deus, intelectuais e espirituais, para ministrar a tua palavra ao teu povo, a começar em mim, Deus. Ó Deus bendito e amado, que seja um tempo gracioso para todos nós, que a tua palavra nos console, ó Deus, nos edifique, ó Pai, nos desperte, ó Senhor, para a relação que temos contigo, que deve ser uma relação de fidelidade. É o que oramos, agradecemos, no nome de Jesus oramos, amém. Ser fiel ao conceito de vida cristã tem sido um grande desafio para os cristãos dos dias atuais. A caminhada com Deus não é tarefa fácil para quem tem dificuldade para responder às exigências do Evangelho. Nós vivemos um tempo conturbado, mas conturbado talvez no nível mais elevado, mas sempre tivemos tempos difíceis, tempos de escassez. A palavra crise, ela meio que faz parte, né, do nosso dia a dia.
principalmente nós os brasileiros, tá? Desde que eu me entendo de gente, sempre passamos por muitas crises. Talvez essa seja a maior de todas, né? A mais grave, a mais preocupante de todas que nós já passamos. Mas dentre esse contexto de crise que nós vivemos, né? A palavra de Deus sempre foi a mesma, a exigência dessa palavra sempre foi a mesma, e o que o escritor sagrado, ele disse ao seu leitor, à sua audiência no seu tempo, certamente ele falou acerca das crises que o povo do passado, do primeiro século, vivenciou, e a palavra de Deus, nem por isso ela poderia ficar encostada, esquecida, ignorada. Não, foi em meio às crises, em meio às adversidades, que a palavra de Deus ela mais cresceu, a palavra de Deus ela mais mostrou resultado na vida do crente, na vida da igreja que confiou nela, que descansou nela e esperou o cumprimento integral daquilo que Deus ele deixou revelado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então o nosso tempo de hoje não é um tempo melhor do que nenhum outro tempo. Nós vivemos dificuldades como os nossos antepassados viveram, nós vivemos dificuldades como os nossos filhos eles irão encontrar mais adiante. E a palavra de Deus ela não pode ser diminuída, o ritmo não pode ser alterado, mas a santificação deve ser o nosso objetivo de vida todo o tempo. Buscar conhecer o que Deus ele quer para a nossa vida, responder esse conhecimento na forma de colocar em prática, usando a nossa fé, como a irmã Tânia aqui nos exortou, que devemos usar essa fé que Deus ele nos acumula a cada experiência de vida que nós temos com Ele, com o contexto que nós estamos inseridos, né? E nesse ponto da carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ele vem trazer a memória deles acerca dessa caminhada que eles deveriam fazer até o dia de Jesus Cristo, uma caminhada que deveria ser pautada na responsabilidade do testemunho, da identidade, né? Da filiação com o Deus que era a esperança deles naquele tempo, pois eles aguardavam a segunda volta do Senhor. Mas até esse dia chegar, como chegou para todos eles e vai chegar para todos nós, seja Ele voltando literalmente, seja Ele nos convocando, como sempre a história da igreja, né, ela foi escrita de muitos santos que adormeceram, que foram convocados para as mansões celestiais. Mas até esse grande dia chegar, nós precisamos perseverar, manter a nossa firmeza naquilo que Deus ele nos prometeu na sua palavra. E é justamente sobre firmeza, perseverança e esperança até o dia de Cristo que eu quero dar o título ou o tema a essa mensagem. O escopo desse texto eu dividi em 3 partes, como sempre, e a primeira divisão, ou ponto, nós vamos explicar sobre filhos da luz e filhos das trevas. É uma referência que Paulo ele faz quando ele faz essa comparação entre essas duas famílias, né? Dos versículos 4 a 7, né? E a segunda parte nós vamos tratar, que é o segundo ponto, entre os versos 8 e 10, a prescrição de atitudes para administrar na caminhada espiritual. E a última parte, apenas o versículo 11, nós vamos tratar sobre a reciprocidade no consolo e na edificação, tá? Então, nos versos 4 e 7, o apóstolo Paulo, nos versos 4 e 5, melhor dizendo, ele vai dizer que o cristão não está mais em trevas e desavisado do dia de Cristo. Ou seja, se outrora esses irmãos, eles viviam a condenação, porque o Senhor Jesus, ele diz que aquele que não se reconciliou com Deus, né, ele vive uma condenação aos olhos de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui a esses
crentes de Tessalônica que essa época das trevas, esse tempo de separação de Deus havia passado, e que eles não eram mais ignorantes acerca do futuro, do porvir, das últimas coisas, pois eles tinham a convicção de que o destino deles era a morada eterna na presença de Deus, e não mais um lugar separado para quem está em condenação ou condenado a viver eternamente no inferno. E Paulo exortou isso para os irmãos de Tessalônica, para que eles pudessem se alegrar, que a vida deles estava nas mãos de Deus, o futuro deles estava nas mãos de Deus, e que isso era motivo suficiente para que eles pudessem se alegrar, porque o desfecho da história deles culminava nos braços do Senhor. E eles não eram mais desavisados, porque eles tinham essa promessa, e que eles podiam desfrutar dessa promessa em meio às crises, às dificuldades, tudo aquilo que eles vivenciaram no seu tempo, como nós também vivenciamos no nosso tempo. Paulo também diz que o cristão é filho de Deus, né? Não mais do pecado da carne. Ou seja, Paulo ele disse para os irmãos que a nova natureza deles estava intrinsecamente ligada ao Pai que os havia gerado, Deus, que eles não eram mais filhos do ventre das mães que os fez nascer para este mundo da carne. Eles não eram mais ligados à federação da descendência de Adão, mas agora sim à federação dos nascidos de Deus, evidenciando a importância da vida de cada um aos olhos do Senhor, de que eles eram as pessoas preciosas para o Senhor no tempo deles. Nos versos 6 e 7, Paulo ele vai falar sobre o seguinte: o cristão deve estar atento, vigilante e consciente ou sóbrio da realidade espiritual, né? A ideia de que estar atento é estar com os olhos abertos, enxergando o curso da história, enxergando o papel que o crente ele deve exercer na sua jornada até o dia de Cristo Jesus, olhando o contexto espiritual, né? Não sendo, mais adiante aqui, ele vai falar sobre a outra família, né? A família que ainda não pertence a Deus, mas a família que pertence à descendência do pai Adão, a família que foi dominada pelo pecado e que ainda não tem nada com o Senhor Deus, que é o Pai dos regenerados, porque permanecem separados, permanecem sobre a ira de Deus. E ele diz que os crentes de Tessalônica deveriam andar com os olhos abertos, respeitando as exigências daquilo que Deus colocou como direção de vida para eles, vivendo intensamente a vontade de Deus, né? E andando em sobriedade, ou seja, tendo consciência da responsabilidade da jornada que eles deveriam fazer no seu tempo, né? E que eles não tinham mais a antiga natureza, portanto eles deveriam exercitar, eles deveriam praticar, eles deveriam de forma exagerada viver a nova filiação que eles tinham com Deus, pertencendo à família do Pai de todos que regenera. Paulo também ele diz que o descrente tem os olhos fechados e a mente alterada, ou seja, o oposto do que é o Filho de Deus. Nós entendemos o contexto espiritual, mas o descrente não, ele anda mesmo enxergando todas as coisas, mas espiritualmente os olhos dele continuam fechados. Ele não tem a verdadeira leitura do que é essa realidade escatológica, né? Essa realidade dos últimos dias, que nós caminhamos para o dia final da nossa existência aqui. Eles não têm essa lucidez que nós temos. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês são privilegiados na terra, porque vocês sabem
o fim da história de vocês aqui na terra, mas aqueles que ainda não nasceram de Deus, eles andam com os olhos fechados, eles não entendem o que está acontecendo à sua volta. E vocês precisam valorizar isso, porque outrora vocês eram como eles, vocês viviam como eles, mas aprove ao Senhor despertá-los, conscientizá-los acerca dessa realidade tão presente na vida dos homens. No segundo ponto, que dissemos que Paulo ele fez algumas recomendações, que eu disse aqui, prescrição, né? A ideia do médico que prescreve o medicamento e o paciente tem que voltar para casa e administrar esse paciente para melhorar a sua saúde física, né? Então Paulo ele prescreveu algumas atitudes para que os irmãos da igreja pudessem administrar na caminhada espiritual, nos versos 8 e 10. E no versículo 8 ele diz o seguinte, né? Um bom remédio para os irmãos. Ele diz: o cristão que é do dia é sóbrio, reveste-se de fé, amor e toma a esperança como proteção para o curso da salvação. A citação que ele faz de Isaías 59, versículo 17, né? Então essa é a primeira recomendação que o escritor sagrado faz à igreja de Tessalônica, que na sobriedade deles, né, sendo eles nascidos do dia, uma referência à luz, referência à justiça de Deus, que eles pudessem se revestir de fé, né, se revestir do que diz a palavra do Senhor, porque a nossa fé ela só é provada, a nossa fé ela só é exercitada, essa palavra que a irmã Tânia usou aqui, essa fé ela só é proveitosa quando nós acreditamos aquilo que a palavra do Senhor ela nos propõe ser algo absoluto, verdadeiro, que não há nenhuma razão para que Deus mude aquilo que Ele escreveu. Então quando Paulo ele diz para os irmãos: vós necessitais serem revestidos da fé, ou seja, sejam cobertos da palavra de Deus, sejam impregnados da sã doutrina de Deus, sejam agora eu esqueci a palavra, como é que se diz que se molha? Encharcado, é isso aí. Encharcados da palavra do Senhor. E essa palavra também ela vem casada com o exercitar. E quando ele fala que os irmãos deveriam se revestir do amor, ou seja, que essa verdade absoluta que é acumulada na vida do cristão, que é acumulada na vida do crente, ela tem que saltar, né, para as nossas mãos e amar uns aos outros. E ele fala também sobre a importância de colocar o capacete, né? A esperança da nossa salvação, da salvação dos irmãos lá de Colosso. A ideia de que o capacete quem usa, como a couraça, é um guerreiro, né? E a couraça ela protege as regiões mais, como é que eu posso dizer assim, fatais, letais, isso mesmo, obrigado irmã Késia, né? E nessa região está o nosso coração, né? Guardar o nosso coração para Deus, para que ele seja revestido, né, de todo o poder, né, que emana da sua palavra, e que esse coração deseje transformar esse poder em ações. E ele agora vai dizer que o capacete da esperança, da nossa salvação, ele vai ser útil para proteger a nossa mente, para proteger os nossos pensamentos daquilo que não provém de Deus. Nos versos 9 e 10, Paulo ele vai dizer o seguinte: Deus é quem decide cancelar sua ira e promover a salvação por meio de Cristo Jesus. Ele trouxe à memória dos irmãos de Tessalônica que foi um ato divino, foi um desejo de Deus tirá-los da condição de filhos da ira, né, para a condição de filhos do seu amor. E que eles deveriam valorizar isso, que eles deveriam entender isso com propriedade e louvar o Senhor
por essa qualidade de filho que o Senhor permitiu que eles passassem a ser. Ele também vai dizer aqui, ainda nos versos 8 e 10, Jesus substituiu o cristão na cruz, para que, vivo ou morto, permanecesse unido com Ele, né? É a doutrina da substituição, porque nós é que deveríamos ocupar aquele lugar que Jesus ocupou, mas aprove a Deus dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Paulo, ele provocou essa reflexão à igreja de Tessalônica, para que os irmãos pudessem se ver lá pregado, os irmãos pudessem se ver lá machucado, os irmãos pudessem se ver lá sofrendo, mas eles não foram. Quem subiu no madeiro foi o Senhor Jesus Cristo, porque Deus provou o seu amor com essa ação amorosa, dando o seu Filho por amor àqueles que faziam parte da igreja de Colossos, pagando a dívida que estava sobre a vida deles quando ainda carregavam o pecado da federação que tinham com o antepassado Adão, e sendo o Senhor Jesus Cristo aquele que assumiu toda a culpa, toda a condenação. E os irmãos de Colossos, Paulo os provocava nessa reflexão acerca do lugar privilegiado que eles estavam ocupando. Eles não precisaram mover um dedo, uma palha, para se tornarem filhos de Deus, porque tudo foi feito por Deus. E para terminar a nossa explicação, no versículo 11, a reciprocidade no consolo e na edificação, né? Paulo ele vai tratar sobre esses dois pontos que têm a ver um com o outro intrinsecamente, né? Consolo tem a ver com treinamento, né? A ideia de que, vamos usar aqui André, que é formado em matemática, né? Um irmão aqui da igreja está se preparando para um concurso público e ele é ruim de matemática, tem muita dificuldade. Ninguém é ruim de matemática, é porque todo mundo desiste antes de começar a enfrentar, né? Eu sempre, quando começava o ano letivo do colégio, eu morri de medo da matéria de matemática, mas quando eu começava a conhecer, quando eu começava a entender, eu me apaixonava e ia embora, né? Ela só é um bicho até a gente ter intimidade com ela. Depois que tem, aí pronto, se casa e são felizes para sempre, né? Aí vamos usar aqui o exemplo de André. E o irmão, ele está prestes a prestar esse concurso público. Ele quer muito passar, ele quer muito melhorar de vida, só que ele tem dificuldade, né, para dominar a matéria de matemática. E André é formado em matemática, né? E André pode ser a chave, né, que vai abrir todo o entendimento desse irmão para ele ser bem sucedido no seu processo seletivo, né? E aí André começa a se reunir com ele, começa a trabalhar a matéria que vai cair no concurso, e aí ele, né, pega todo o ensinamento que André transmite, e quando chega o concurso ele arrebenta em matemática, é aprovado e é convocado e é nomeado, e a vida dele melhora, né? Então a ideia de consolo na Bíblia, que o apóstolo Paulo sempre usa essa palavra, né, e o Senhor Jesus Cristo ele usa para explicar a ação do Espírito Santo em nossa vida, né, é essa dinâmica de que eu estou aflito, eu estou numa situação de desespero, né, mas quando o irmão ele vem e me tira dessa situação de desespero, me dando aquilo que eu não tenho, e a partir desse momento que eu recebo dele algo que eu posso melhorar a minha vida, aí o consolo chega. Vocês entenderam o que significa consolo na Bíblia, né? Então foi isso que Paulo ele prescreveu aos irmãos de Colosso, tá? Porque quando o irmão tomou posse lá do seu posto de trabalho, num órgão público, e começou a trabalhar, ele passou a usufruir desse consolo que foi possível porque André tirou ele de uma zona de desespero e o levou para uma zona de conforto, de melhoria de sua vida. E Paulo ele propõe na prescrição que ele faz aos irmãos de Colossos que eles deveriam praticar o consolo uns com os outros. E ele fala também que além do consolo, deveria edificar uns aos outros. Edificar tem a ver com construir.
né? E aí por isso que está intrínseco uma ação com a outra, porque André, ele construiu, né, um conhecimento intelectual que o irmão não tinha, mas passou a ter. Aquele irmão passou de uma construção, ou talvez de um alicerce, né, para um edifício no entendimento sobre matemática. E Paulo, ele recomenda, ele prescreve, ele exorta os irmãos de Colosso a ter esse comportamento uns com os outros, de serem consoladores uns dos outros e edificadores uns dos outros. E edificar uns aos outros, queridos, dá trabalho. Consolar uns aos outros dá trabalho. Porque para André treinar o irmão, para ele ser aprovado no concurso, André gastou tempo, né? André gastou paciência. Isso representa investimento na vida do irmão. E com isso, nós vamos agora para a nossa aplicação pessoal. E eu quero trazer algumas lições sobre esse texto que fala de fidelidade, né, à vontade de Deus, fidelidade ao caminho que leva até o dia de Cristo Jesus, fidelidade com o convívio que nós devemos ter como irmãos na caminhada que todos nós estamos fazendo até o dia de Cristo Jesus, fidelidade naquilo que a palavra de Deus nos desafia a ser quando nós a recebemos do Senhor. E a primeira lição que eu quero compartilhar com a igreja é a seguinte: o cristão é filho de Deus e não do pecado da carne. Espera o galardão do céu e não mais o cumprimento da pena eterna no inferno. Ó, queridos, se nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo que um dia nos fez nascer da água e do Espírito, isso é motivo suficiente para nos alegrar nessa caminhada que nós estamos fazendo. Não importa a crise que nós estejamos enfrentando, nós sabemos que a nossa última parada é o céu. A nossa morada é no condomínio que o nosso Deus, Ele é o síndico que comanda tudo, né? Não importa a crise que nós estejamos passando, o que importa é que o nosso destino é com Deus, o nosso futuro é com Deus. Se tínhamos uma jornada diferente desse caminho que nós estamos fazendo hoje, louvado seja Deus, porque aprove a Ele nos colocar nesse caminho de luz, nesse caminho de dia, nesse caminho que nos permitiu ter sobriedade acerca do que de fato é a realidade espiritual, esse caminho que nos permite andar com os olhos abertos, olhando todo o tempo para o nosso autor e consumador da fé que nós usufruímos todos os dias. Se nós somos cristãos, queridos, nós podemos louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, porque nós somos filhos dele. Não importa o que nos aconteça nessa vida, nós iremos cair nos braços do Senhor. Não importa o que venha a acontecer, seja hoje, amanhã ou depois, nossa vida está ligada com Deus por toda a eternidade. Nós não caminhamos mais a passos largos para ocupar um lugar de sofrimento no inferno. Pelo contrário, nós andamos a passos largos para ocupar um lugar na mesa, no palácio do rei. Louvado seja Deus, porque nós somos filhos dele, nascemos dele, para a glória dele, vivemos aqui para ele. A segunda lição: ser vigilante e sóbrio implica em ser fiel ao título dado gratuitamente por Deus de cidadão do céu na terra. Cidadão do céu que o Senhor Deus nos deu de título, nós que somos os cristãos. Certa vez eu me encontrei com alguém que foi agraciado com o título de cidadão mossoroense, né? E vai para os mossoroenses, né? E essa pessoa, ela me confidenciou que tinha uma grande responsabilidade sobre essa honra que lhe foi dada, porque aonde ele estivesse, ele estaria representando Mossoró, mesmo não tendo nascido na cidade, mas a cidade reconheceu ele como um filho ilustre e o deu um título na Câmara, né? Na Câmara dos Vereadores lá de Mossoró. E eu achei isso interessante, porque nós também recebemos um título de cidadãos do céu, e precisamos honrar esse título que nós temos,
Precisamos dignificar esse título que nós recebemos gratuitamente. Nós não pagamos nada por ele, não tiramos nada do bolso para ter direito a esse título, não. Ele nos foi dado gratuitamente, e esse título ele tem validade para todo sempre. O título desse meu conhecido na época lá de Mossoró, ele expira no dia que ele fechar os olhos, mas o nosso não. É o contrário. Quando fecharmos os olhos, parece que é quando de fato esse título vai valer muito mais a pena, porque ele nos foi dado com muito amor, derramado com sangue ali na cruz do Calvário. Ele nos foi dado a preço muito alto para que pudéssemos usar esse título aqui na terra da forma correta, com fidelidade, com honradez, com dignidade, com gratidão, com louvor, com adoração, não desprezando, não ignorando, não deixando de lado, porque isso, quando acontece, nós infelizmente entristecemos o coração do nosso Pai, que nos deu um título gratuitamente de seus filhos. Se você é filho de Deus, meu irmão, honre esse título, dignifica esse título na vida que você tem aqui na terra como filho do Senhor. A terceira lição: se somos cristãos, a fé, o amor e a esperança são marcas da nossa fidelidade aos propósitos de Deus. Necessariamente, não quero usar a palavra obrigatória, mas naturalmente essas características elas devem ser evidenciadas, notadas em nossa vida. O povo realmente da fé, que em meio à tribulação que está passando, mas não nega essa fé, permanece vivendo essa fé, permanece confiando, descansando, não sei quem foi que usou essa palavra, foi a irmã Antônia também, né? Descansando nessa fé, crendo que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que disse sobre a nossa vida aqui na terra. Se somos cristãos, naturalmente o amor, ele brota da nossa vida, porque é próprio da nossa natureza, porque o nosso Deus é amor, e se somos filhos de Deus, fomos gerados de Deus, essa qualidade, esse atributo do Senhor, ele deve ser visto em nossa vida. E se somos filhos de Deus, nós devemos ter a nossa mente, né, os nossos pensamentos guardados exclusivamente para o Senhor, nosso Deus, na esperança de que a nossa vida não acaba aqui, na esperança de que nós teremos um futuro melhor do que o presente, na esperança de que a nossa vida com Deus, a cada dia que nós contabilizamos aqui, melhora, avança, evolui, cresce, porque o nosso relacionamento com o Senhor deve ser progressivo. O que foi ontem não serve mais para hoje, porque hoje tem que ser melhor do que foi ontem, e amanhã tem que ser melhor do que tem sido hoje, porque nós vivemos essa esperança da plenitude, e a cada dia que passa nos tornamos mais plenos, a cada dia que passa nos tornamos mais cheios de Deus, a cada dia que passa nós somos transbordados como um cálice da presença gloriosa de Deus em nossa vida, porque nós somos fidedignos aos propósitos de Deus estabelecidos para todos nós os cristãos na sua palavra. Ser cristão, penúltima lição para a nossa vida, ser cristão implica em ser grato a Jesus por não ir à cruz e permanecer unido a Ele na vida e na morte. Todos os dias deveríamos fazer esse exercício mentalmente: Senhor, muito obrigado, porque eu que deveria ir à cruz, eu que deveria ser castigado, eu que deveria pagar pelo meu crime que eu cometi contra Deus, mas o Senhor foi no meu lugar, e eu sou grato ao Senhor por isso. Eu sou grato ao Senhor por isso, porque eu não precisei derramar o meu sangue. Eu sou grato ao Senhor por isso, porque eu não precisei sofrer com o meu corpo sendo castigado pelos cravos.
e pela lança do centurião. Muito obrigado, Senhor. E porque o Senhor me reconciliou com o Pai, hoje eu sou filho de Deus, pela graça que me foi dada gratuitamente. Essa união, essa ligação, esse relacionamento, para mim é prioridade. Nessa vida que eu tenho consciência, nessa vida que eu ando com os meus olhos abertos diante de uma realidade nua e crua, que eu sei que tem muito a ver com o pecado que ainda está na vida de muitos homens. Eu quero dedicar os meus dias ao Senhor. Eu quero que os meus dias sejam dias de justiça, que a tua justiça resplandeça em minha vida. E que essa ligação que eu tenho com o Senhor, ela se estenda a começar aqui e por toda a eternidade. E a última lição que eu quero deixar para todos vocês, para aplicação pessoal de todos: ser cristão implica na fidelidade de promover o bem-estar dos irmãos. Queridos, isso deve ser algo muito espontâneo, muito natural da nossa relação, a começar com o Senhor e também com o nosso semelhante, pela ordem com a nossa igreja, né? Porque a nossa conexão com Deus, ela também nos permite ter uma conexão com os que estão à nossa volta, ao nosso lado. Se estamos ligados com o Senhor na representação desse braço que eu levanto para o céu, também estamos ligados com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com esse braço que eu dirijo para o meu lado direito aqui, de onde eu estou. E essa conexão que faz um L tem que transportar o amor de Deus que chega até nós e que nós devemos dispensar àqueles que estão do nosso lado. Consolar aqueles que precisam de consolo, fazer a diferença na vida daqueles que estão desesperados, precisando desse amor que está em nossas mãos e nós não podemos cruzar os braços. Investir na vida daqueles que nós acreditamos, porque também é filho de Deus, e se é filho de Deus é nosso parente espiritual, é nosso irmão, faz parte da mesma família que eu faço parte, que nós fazemos parte, e que nós juntos estamos nesta mesma caminhada até o dia de Cristo, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente para o Senhor, a nossa vida como um culto racional e de cheiro suave ao nosso Deus, mas que todos nós possamos, na medida do possível, caminhar juntos na mesma proporção da vida progressiva que o Senhor tem para todos nós, e que ninguém fique para trás, e que cada um use os seus dons, que cada um use o poder que Deus deu gratuitamente para esse fim, para consolar, para edificar, para transformar a vida daqueles que fazem parte da nossa vida e que Deus nos confiou. Enquanto os nossos olhos estiverem fitos naqueles que se relacionam conosco, nós temos a responsabilidade, devemos ter o compromisso de sermos consoladores e também edificadores, porque eles fazem parte da nossa vida, porque afinal de contas nós pertencemos ao mesmo corpo e somos apenas partes deste corpo principal que é a igreja do Senhor. Que nesse tempo de crise, mais uma, talvez a maior de todas para a nossa geração, nós não deixemos de lado a fidelidade à palavra de Deus, que possamos continuar crendo, que possamos continuar firmes, perseverando significa a ideia de permanecer, e com a nossa esperança sempre em dia, se renovando a cada dia, sabendo que um dia a mais que nós passamos aqui, é um dia a menos para o dia de Cristo que nos aguarda. Que possamos neste momento de crise política, crise econômica, né? Crise sanitária, a crise na saúde, né? Não chegue à nossa condição de vida espiritual com Deus. Mais uma crise não, porque a crise econômica nós não temos autonomia para resolvê-la, a não ser no dia da votação, quando nós escolhemos os nossos gestores públicos.
A crise sanitária nós também não temos como resolver, porque nós não somos cientistas, não temos autonomia para intervir nessa área da vida. A crise sanitária muito menos, mas a crise espiritual nós temos autonomia para fazer algo que a mande embora para bem longe da nossa vida. Está em nossas mãos, está em nosso querer, está a nossa disposição de viver intensamente para a glória de Deus, honrando o Senhor todo o tempo, sendo filhos que têm aqui no coração um pingente com o nome escrito fidelidade ao Deus vivo e todo-poderoso, que um dia nos permitiu fazer parte da sua grande família, que habitará com Ele para todo sempre. Amém. Vocês ainda têm uma música, né? Amém. Eu vou orar e depois vocês vêm para encerrar. Pai, nós te damos graças por tua palavra que nos encoraja, ó Deus, a permanecermos firmes, constantes e sempre abundantes neste caminho que o Senhor nos convidou a fazer até o dia de Cristo Jesus. Nos conceda, Senhor bendito e amado, a força que nos falta, Senhor, o desejo, ó Deus, de praticar de forma fidedigna a nossa relação, ó Deus, a começar contigo e depois com os nossos semelhantes. E que o Senhor se agrade todo o tempo, ó Deus, dos nossos dias que ainda teremos pela frente, e que sejam dias maravilhosos, ó Deus, não importa o que aconteça, mas a alegria perene, ó Pai, no coração de quem tem uma filiação contigo, não pode se esvairir, não pode se esgotar, porque é o Senhor que mantém essa alegria todo o tempo. Ó Deus bendito, abençoa a tua igreja que nos assiste nessa hora, que esta palavra produza frutos, ó Deus, a 30, a 60 e a 100, como diz a tua palavra, Pai. E que sejamos um povo, ó Pai, que em meio às crises humanas, ó Pai, nós não iremos viver uma crise espiritual, porque estaremos seguros com o Senhor. Ó Deus bendito, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, o povo do Senhor, agora e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, queridos. Tenham uma ótima noite no Senhor. Amém. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Queremos nos despedir, né? Vamos cantar o último louvor agora. E esperamos que em breve possamos estar todos juntos aqui no templo novamente para louvar o nosso Deus. Enquanto esse dia não chega, continuamos firmes, focados num só propósito, louvando a Deus, adorando o seu santo nome, lendo a sua palavra, orando uns pelos outros, e cremos que o Senhor fará grandes coisas por nós. Amém? Fiquem com Deus. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor.